No vídeo de hoje, veremos as etapas de uma simulação CFD, falaremos sobre a convergência de uma simulação CFD e faremos ainda algumas reflexões importantes sobre o tema. De modo geral, a literatura divide as etapas de uma simulação CFD em três. A primeira sendo a etapa de pré-processamento, a segunda a de solução e a última a de pós-processamento. Vejamos o que abrange cada uma dessas etapas. A primeira etapa, a de pré-processamento, inclui todos os passos necessários para a configuração de uma simulação CFD. O ponto de partida é a escolha do modelo matemático ou conjunto de equações que representem um problema físico de forma adequada. Ou seja, as equações de conservação, as equações constitutivas e as condições iniciais e de contorno para a solução do problema. Em seguida, o modelo geométrico ou domínio computacional que represente o problema estudado deve ser criado. A etapa de criação do modelo geométrico pode incluir simplificações entre a geometria do problema real e o problema simulado. Nesta etapa, normalmente, adota-se uma ferramenta CAD para geometrias de alta complexidade. Em seguida, o modelo geométrico é discretizado, ou seja, dividido em pequenos volumes de controle e uma malha construída. O conjunto de equações agora precisa ser reescrito na forma discreta, através da escolha de métodos numéricos. Uma vez escolhido o conjunto de equações que descrevem o problema, condições de contorno e inicial, método numérico, domínio computacional e malha, o resultado é a construção de um sistema de equações algébricas, que são resolvidas até a convergência. Assim, a última etapa é a definição dos critérios de convergência para se estabelecer quando a simulação será dada por concluída. A segunda etapa é a etapa de solução numérica do problema, ou seja, a solução em si do sistema algébrico formado. Nesta etapa, o sistema algébrico das equações são resolvidos de forma interativa, de acordo com o algoritmo selecionado, até o critério de convergência estabelecido. A terceira e última etapa é chamada de pós-processamento. Esta é a etapa de análise dos resultados, ou seja, análise do campo de velocidade, linhas de corrente, campo de pressão e cálculo de grandezas integradas, tais como forças e vazões. Falaremos agora sobre os aspectos da convergência de uma simulação CFD. Podemos citar dois tipos de convergência, a convergência numérica e a convergência de malha. Vamos começar pela discussão sobre o que é a convergência numérica. A convergência numérica consiste em garantir que a solução numérica está convergida. A análise da convergência numérica depende se o escoamento é intrinsecamente transiente ou se atinge estado estacionário. De todo modo, o ponto de partida para a análise da convergência numérica é monitorar alguns parâmetros da solução, tais como os resíduos iniciais da solução do sistema algébrico, uma variável de interesse, propriedades integradas, tais como forças ou vazão, ou ainda a conservação das propriedades. A escolha de um ou mais critérios para estabelecer a convergência numérica da simulação depende de cada caso, porém é comum a análise através do acompanhamento de uma variável de interesse e dos resíduos iniciais. Se a simulação atinge o estado estacionário, a convergência numérica é alcançada quando a variável de interesse não muda mais com o tempo ou ao longo de novas iterações. Se esse comportamento é observado,
observa-se simultaneamente que os resíduos iniciais do sistema algébrico têm um padrão de queda até o limite das tolerâncias das soluções numéricas. Já quando a simulação é transiente, é necessário garantir a convergência por passo de tempo. Neste caso, o padrão dos resíduos iniciais é diferente e não se observa a curva com a redução até o limite da tolerância. O que se observa, na verdade, é a ordem de grandeza da convergência do sistema algébrico por passo de tempo. Assim, é fundamental acompanhar o comportamento de uma variável de interesse ao longo do tempo. No caso, o gráfico mostra o comportamento da força em uma dada superfície ao longo do tempo. Observa-se que a partir de um dado instante de tempo, o valor flutua em torno de uma média e a solução transiente pode ser dada como convergida. Por fim, temos a convergência de malha, que é garantida quando a solução numérica não muda mais à medida que a malha é refinada. Note que para avaliar a convergência de malha, uma região de escoamento e uma variável de interesse devem ser escolhidas. Considere sempre as regiões mais críticas como sendo aquelas onde o gradiente da propriedade de interesse é maior. Vamos agora refletir sobre questões importantes antes de começar o planejamento de uma simulação CFD. A primeira reflexão que deve ser feita é determinar o que se espera da simulação CFD. Por exemplo, a simulação de escoamento pode ser feita a fim de se calcular a força em uma dada superfície ou avaliar regiões de recirculação. Uma vez definido o objetivo da simulação, deve-se determinar qual metodologia será utilizada para validar os resultados e ainda qual grau de acurácia se espera. Estas escolhas estão associadas à escolha da modelagem matemática do problema. Deve-se estimar o tempo de projeto disponível, o que pode implicar em hipóteses simplificadoras a fim de se obter resultados iniciais mais rápidos. Em seguida, reflita sobre as condições do escoamento. Se o escoamento é laminar, turbulento ou ainda transicional. O regime do escoamento impacta na escolha da modelagem adequada e no tempo de desenvolvimento do projeto. Avalie se é válida a hipótese de escoamento incompressível ou não. Se o fluido tiver mais de uma fase, mudança de fase ou mais de um componente na sua composição, isto pode ser um fator de aumento na complexidade da solução numérica. Avalie se a troca térmica tem um papel relevante no fenômeno estudado ou se o escoamento pode ser considerado isotérmico. Revise os modelos constitutivos e as propriedades do fluido. Um dos maiores desafios em simulações CFD é a correta representação das fronteiras através de condições de contorno adequadas. Dependendo do problema, nem sempre a condição de contorno é de fato o que é observado no experimento, e sim uma condição matemática que garante a maior estabilidade da solução numérica. Faça considerações também sobre o modelo geométrico e o domínio computacional. Avalie superfícies que podem ser simplificadas ou retiradas do modelo e mantenha aquelas essenciais para alcançar o objetivo da simulação. Se o domínio computacional tiver alguma parte móvel, tal como um pistão ou um rotor, ou ainda uma região porosa, o planejamento dessa geometria e malha é de maior complexidade. Por fim, lembre-se de refinar a malha nas regiões de maiores gradientes das propriedades ou aquela de maior interesse para o estudo. Lembre-se ainda
que, dependendo do problema estudado, apenas uma simulação não será suficiente para alcançar o objetivo final. Portanto, deve-se fazer um planejamento adequado de casos para estudo. Ajuste o planejamento de acordo com o tempo de projeto e os recursos computacionais disponíveis. Em suma, faça uma sólida revisão da literatura do problema estudado. Até o próximo vídeo.